As intenções que foram colocadas por vocês, eu sempre coloco em cima do altar para oferecer o sacrifício por elas, né? Santo Agostinho diz que Deus está o tempo todo falando dentro de nós: eu sou a tua salvação. Nós muitas vezes não escutamos porque a nossa sensualidade, nosso desejo desordenado de prazeres, de bens materiais, nossa avareza, nosso espírito mundano, nossas vaidades, nossa sede de poder, nosso orgulho, impedem que escutemos a voz de Deus. E quanto mais nós calamos a intensidade desses gritos interiores, mais facilmente nós conhecemos a Deus e entendemos o seu amor por nós, que nos quer salvar. Porém, muitas vezes não deixamos que Ele fale dentro de nós. Hoje a igreja nos apresenta 2 milagres de Jesus, de uma série. Jesus tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha e ia para a sua cidade de Cafarnaum, que fica perto do monte das chamadas Bem-aventuranças, e depois de pregar, de falar da lei, da nova lei, ele vai agora mostrar as suas credenciais. E o objetivo de São Mateus é ir mostrando os milagres como credenciais de Jesus, para mostrar exatamente que Ele tem a autoridade e o poder de fazer as suas leis. Afinal, a nossa fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo. E aí, logo, São Mateus coloca 2 milagres, depois de uma série, como eu disse. O primeiro de um leproso e o segundo de um servo de um centurião. Vejamos cada um e o que é que podemos aprender desses 2 fatos. Vimos primeiro aquele leproso. O leproso a lepra era considerada uma doença impura. O leproso, a lepra não tinha o sentido que tem hoje, era muito mais amplo. Qualquer doença de pele era chamada de lepra. E se a pessoa tinha uma enfermidade nesse sentido, logo era alijada da cidade e vivia fora, geralmente em grupos, morava em grutas, vestia uma roupa própria e não se aproximava da vida religiosa e social. Ninguém podia se aproximar de um leproso. O leproso, quando chegava alguém, tinha que gritar 3 vezes: impuro, impuro, impuro. E quem tocasse no leproso seria também considerado impuro. E é nesse contexto que Jesus, fora da cidade, indo para Cafarnaum, encontra esse leproso. Os evangelistas dizem que ele estava coberto de lepra. E ele, vencendo o respeito humano e com muita confiança, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se queres, podes limpar-me. É uma oração de muita humildade, de muita confiança no poder de Jesus, mas também de muita submissão à sua vontade. Se queres, podes limpar-me. Se nós tivéssemos uma oração com estas qualidades, com humildade, com confiança e com submissão à vontade de Deus sobre nós, com certeza nós teríamos aquelas graças de que nós necessitamos. E Jesus então toca naquele homem para mostrar que agora é a nova lei e que ele é o puro por excelência. E quando ele toca no impuro, ao invés dele perder a pureza, ele purifica o impuro.
É este o sentido do toque de Jesus, quando nos toca com a sua graça, quando nos toca com a absolvição que o sacerdote dá, quando nos toca em nossa língua, quando ele vem a nós, o puro cura as nossas impurezas e até a nossa tendência para a impureza. Aquela lepra, ela simboliza o pecado. Pior do que a lepra do corpo é a lepra da alma. E muitas vezes o pecado que vem durante toda a nossa vida como algo de estimação, fruto das nossas não só más tendências, mas fruto sobretudo da nossa vontade que vai se quebrando a cada dia. E o pecado às vezes se torna em nossa vida como que uma segunda natureza, um grande companheiro do dia a dia. E a tendência é a queda ser cada vez maior, porque na vida espiritual ou cresce ou decresce. E às vezes ficamos carregando durante anos, e confessamos e voltamos, e confessamos e voltamos. E aí nós nos perguntamos por quê? Será que quando eu me confesso eu tenho realmente uma vontade decidida de deixar Jesus curar a minha lepra? Por isso, para realmente curar a lepra do pecado, são necessárias duas coisas. A primeira é uma vontade firme. Deus dá a graça, mas eu preciso corresponder a essa graça. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, já nos diz Santo Agostinho. Então eu preciso ter a vontade firme. Às vezes é difícil ter essa vontade firme por causa da nossa maldade, da nossa fraqueza, ou de um descuido, de uma certa indiferença com o nosso estado de vida, com a nossa situação. Às vezes nós vamos nos confessar mais para termos um alento psicológico, porque temos uma espécie de sentimento de culpa, uma espécie de culpa psicológica que nos colocou para baixo quando caímos. Mas só isso não é suficiente. O arrependimento é obra da graça de Deus, mas requer de nós uma vontade resoluta. Sim, eu vou. A irmã de Santo Tomás de Aquino, sabendo da sua grande santidade, escreveu uma vez para ele e perguntou para ele o que ela deveria fazer para ser santa. E ele não respondeu. E ela escreveu uma segunda vez, ele não respondeu, escreveu uma terceira vez, aí ele respondeu com um bilhete, com duas palavras: se vis, se queres. Basta isso. Deus dá a graça, mas será que eu quero? Senhor, se queres, podes limpar-me. Eu sei que Ele quer, mas será que eu quero? Estou com resolução tomada de ir em frente? Eu quero. Jesus fala: se eu coloco a mão no arado e olho para trás, não sou digno do reino dos céus. Será que eu quero ir em frente? Os meus pecados são frutos das minhas fraquezas ou são frutos da minha malícia? Se é fruto da fraqueza, eu caio, me levanto. Mas se é fruto da malícia, porque realmente eu não quero. Está muito bem assim. Estou servindo a mim mesmo. De modo que a primeira condição para uma verdadeira libertação é eu querer. Se queres, se vis. Mas há uma outra condição para curarmos esta lepra em nossa vida, que pode ser, como eu disse, o pecado, pode ser um defeito, um vício, um mau costume, enfim. Podemos entender em tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas há uma segunda condição, que é a sinceridade
corajosa com relação a nós mesmos. Já disse aqui, repito, nós temos como que 3 imagens sobre nós. Uma é aquela imagem que nós criamos para os outros têm de nós. A segunda imagem é aquela imagem que nós criamos para nós mesmos. Eu me amo, eu criei essa imagem para mim. E outra imagem é a verdadeira, é aquela que Deus tem de mim. É claro que eu tenho direito à boa fama, não me importa se os outros pensam tal ou tal coisa de mim, preciso ter a boa fama. Mas eu não posso ser desonesto comigo mesmo. Por isso, no silêncio, no recolhimento, eu tenho que pensar diante de Deus e minha consciência quem eu sou. E não posso querer me enganar, me iludir, construindo uma imagem falsa sobre mim mesmo, para mim mesmo. Então, enquanto eu não tenho esta sinceridade comigo mesmo, olhando as minhas dificuldades, as minhas mazelas, e até também as qualidades que Deus me deu e que eu possa usar para o bem, para a edificação, como diz São Paulo. Mas enquanto eu não sou sincero comigo mesmo, eu não vejo a minha imagem real, eu não vou dar um passo à frente. Se eu der um para frente, eu dou 2 para trás. Então é preciso ter essa sinceridade e esta verdade com relação a nós mesmos, para nós mesmos diante de Deus. Então, se eu não chego diante de Jesus, lá no sacrário, e digo: Senhor, eu sou assim, diante de Ti eu não tenho máscara nenhuma, porque Tu me conheces. Diz lá o Salmo 138, Tu me conheces, Senhor. Tu sabes tudo. Quando eu estou de pé, quando caio, quando me levanto, se subo, se desço, o Senhor sabe tudo, e eu também sei, então eu não posso me enganar. Então, como é que eu vou me curar se eu chego diante do médico e fico querendo enganar o médico e enganando-me a mim mesmo? Não posso. Então, se queres, podes limpar-me. É uma oração que expressa, como eu disse, fé, confiança, submissão à vontade de Deus, mas expressa também sinceridade. Eu preciso de limpeza. Porque muitas vezes Deus nos perdoa, e as pessoas nos perdoam, e nós não nos perdoamos. Porque criamos essa imagem falsa e não admitimos que ela seja quebrada. Se queres, podes limpar-me. Quero ser limpo, ser purificado. Vejamos agora o centurião. Centurião, nós sabemos que os palestinos estavam dominados pelos romanos. E nas grandes cidades havia as centúrias, que eram um grupo de 100 soldados. E à frente de uma centúria tinha um centurião. Uma autoridade, né, sobre 100 soldados. E ali em Cafarnaum era uma cidade de muito movimento. Havia lá um entroncamento, passagem de muita gente, muito comércio, né? Tinha lá uma centúria, e tinha lá o tal centurião, que vai a Jesus e diz: meu servo jaz em casa paralisado. É interessante Jesus dizer: eu vou lá curá-lo, né? Mas naquele momento, aquele centurião estava pedindo não por ele, mas pedindo por outro. Aí vem um segundo ponto importante, que é o nosso dever de caridade. Nós podemos pedir por nós, claro, mas temos que pedir também pelos nossos irmãos, pelas suas necessidades, não só materiais, mas também pelas suas necessidades espirituais. Quanta gente precisa se converter, né?
Nossa Senhora disse em Fátima: quanta gente vai para o inferno por falta de quem reze e faça penitência por elas. Nossa Senhora disse lá em Roma, em 1947, naquela aparição, Nossa Senhora da Divina Revelação, àquele protestante Bruno Cornacchiola: quantas vezes nós podemos rezar, fazer sacrifícios, e quanta gente vai se converter se nós fizermos isto. Ela disse: eu tenho poder diante do coração de Jesus de converter almas. Então nós temos que pedir, não só pela nossa conversão, como o leproso, mas pedir também pelos outros. Nós vivemos hoje um tempo muito difícil, sabemos disso. E nós estamos enfrentando hoje, século 21, já estamos no ano de 2023, grandes tragédias morais, e, para não dizer outras coisas, no mundo, não só no Brasil. Estamos experimentando no Brasil, porque o povo acordou, está aceso, né, para as mazelas. Mas isso já existia. Né? Na verdade, né, o grande desvio da cristandade começou a acontecer há muitos séculos atrás, já com a morte de São Tomás de Aquino e de São Boaventura, e que a Idade Média começa a ter esse desvio, primeiro na filosofia, depois nos costumes, que vai desembocar na Revolução Protestante, que desemboca na Revolução Francesa, que desemboca na Revolução Comunista de 1917, e que chega agora. E não é só no Brasil, é no mundo, essa grande revolução. Revolução dos sem Deus, revolução daqueles que querem destruir o nome cristão da face da terra. E nós tivemos, na nossa pátria, um certo tempo de descanso, e de descuido também com a nossa espiritualidade, buscando muitas vezes uma religião superficial, mais voltada para as aparências, para os fogos de artifício das procissões, para as bandas de música, para as grandes concentrações que foram importantes e são importantes, é claro, para as grandes associações religiosas, as ligas católicas, as pias uniões das Filhas de Maria, as congregações marianas, a ação católica, tudo muito maravilhoso. Mas o que os papas insistiam, sobretudo depois de São Pio X, vem Pio XI com a ação católica, depois Pio XII, né, é da necessidade de um aprofundamento espiritual, em de que nós católicos tínhamos que viver como católicos convictos da nossa fé, testemunhas da nossa fé. Então a primeira maneira de converter os nossos irmãos é vivendo a nossa fé católica, mas não de aparências, mas dentro de nós. Então nós precisamos de uma verdadeira conversão e levar essa conversão aos nossos irmãos pela nossa oração, pelo nosso exemplo e pela nossa palavra. Nós gememos e choramos neste vale de lágrimas e rezamos tanto essa oração, que é lá do tempo de São Bernardo, mas na prática não vivemos gemendo, reclamando, chorando, reclamando, no vale de lágrimas reclamando. A nossa fé, ela vem da cruz. Ela vem do sacrifício, ela vem do derramamento de sangue. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, que tipo de fé que nós queremos ter? Uma fé deitados numa rede, com água de coco? É esse tipo de fé? Ou uma fé que vai à luta, que sofre, que busca em primeiro lugar a santidade de vida? Uma fé de convicção que diante de Cristo procura viver segundo o que Ele quer de nós, procura configurar-se a Ele. Este é o nosso grande desafio nesses tempos modernos.
Vamos viver reclamando? Isso não adianta. Temos que viver a nossa fé. Ou vocês acham que os primeiros cristãos tinham um ambiente propício para viver a fé? Não. Não. Os apóstolos, com exceção de São João, todos morreram derramando sangue. Os cristãos aos milhares, eram denunciados por atos contra o Estado, porque não viviam a fé, a religião do Estado, melhor dizendo, perdiam os seus bens, eram escorraçados, maltratados, expulsos de suas cidades, presos, acorrentados, chicoteados, suas carnes rasgadas, jogados às feras, crucificados, colocados em postes cheios de betume próprio da época e incendiados para iluminar as noites das farras romanas. Eram nossos irmãos cristãos. Eram esses. Não viviam com facilidades de poder ir para uma igreja rezar como nós fazemos hoje, por enquanto. Não tinham a facilidade de fazer uma procissão de Corpus Christi como fazemos hoje. Não tinham facilidades, perdiam seus trabalhos, eram expulsos e venceram. E venceram. E nós, se a história continuar nesse ritmo, nós vamos voltar como cristãos àquela época para um recomeço. É verdade. E digo isso não para assustar, mas para animar e dizer, nós temos que ser firmes na fé, ou nossa fé é mais fraca do que os primeiros que sofreram e que morreram por causa da fé. Mas os que ficaram foram sementes vivas, e a fé depois cresceu, e a igreja cresceu. Eles se reuniam nas casas, nos lugares escondidos, como hoje acontece lá na China. Se reúnem escondidos, de madrugada, 3 horas da manhã estão lá, aquele paiol no meio do mato, cheinho de gente, e que ficam horas lá, e vem um padre, muitas vezes maltrapilho, escondido, atende as confissões de todo mundo, celebra os sacramentos. Às vezes tem que parar tudo porque a polícia está chegando e tem que sair correndo todo mundo. Alguns vão presos, e muitos. E assim, o que é que tem de novo? Tem de novo o nosso comodismo, isso sim que é de novo. Nossa preguiça, isso é novo. Mas o original não era assim. Então, às vezes ficamos rasgando as vestes, desesperados. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Pelo amor de Deus. Veja a história. Olha a história. E nós vamos vendo isso acontecendo. 15 cristãos morrem por dia assassinados por causa da fé. E o número em 2021, 22 aumentou assustadoramente. Com perseguições. Então, vamos ser fortes. Confiar em nosso Senhor. Nós servimos a Ele. A Ele. Mais ninguém. E o que é que podemos ganhar? Uma coroa de glória. É isso. E precisamos de mais alguma coisa? Precisamos do incenso das pessoas? Precisamos que nos elogiem? Precisamos de aplausos? Precisamos de riquezas? Tudo passa. Tudo passa. O que é que nós queremos?
Que todos gritem Cristo Rei? Sim, claro. Mas antes de Cristo reinar, e ele já reina, é claro, embora as pessoas não queiram, mas antes de se gritar viva Cristo Rei, é preciso que ele reine dentro de nós. Então, o primeiro trabalho, vou usar a palavra muito mais moderna, pastoral, é exatamente levar a uma verdadeira conversão, que é isso que os inimigos da igreja não querem. Não querem. Porque o que o diabo quer é as almas. Porque ele tem ódio das almas, porque tem ódio de Deus. Então, o maior combate e o primeiro grande combate é a vivência da fé. E daí a nossa luta, que é ser grande. Então, nesse dia em que vemos esse exemplo desse leproso e desse centurião, vamos a nosso Senhor com fé, com humildade, com confiança, com submissão à sua vontade, e só digamos para Ele, né? Estou aqui, Senhor. Como disse o profeta Samuel, fala, Senhor, o teu servo escuta, e deixa ele falar, e deixemos-nos conduzir por ele. Como diz São Paulo, eu sei em quem eu acreditei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.